Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Apocalipse Oficial. Eu espero que você esteja gostando dessas meditações. Eu quero agradecer a você que está comentando aí, colocando o seu like e comentando aí sobre os vídeos que estamos fazendo desse livro tremendo, o livro O Grande Conflito. Já chegamos no capítulo 23, estamos avançando então, e já chegamos agora num tema muito importante que iremos tratar nesse momento. Para isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse capítulo 23, que se chama O Santuário Celestial, centro da nossa esperança. O texto para a nossa meditação encontra-se em Hebreus, no capítulo 8, versos 1 e 2, que eu vou ler para vocês nesse momento. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Bom, o cômputo do tempo profético da profecia de Daniel 8:14 deveria se encerrar em 22 de outubro de 1844. Mas, como nós sabemos, e estamos aqui até hoje, Cristo não voltou nessa data. O entendimento corrente, na época, no cristianismo, era de que o santuário era a terra. Mas, se as profecias, o cômputo das profecias não estava errada quanto ao tempo, o tempo estava correto, deveria ter acontecido alguma coisa em 22 de outubro de 1844. A questão é por que Cristo não voltou? Onde estava o erro, então, daqueles primeiros adventistas, daqueles mileritas? Ellen White, na página 410, nos diz o seguinte: Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento, para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Olha que interessante. Ellen White diz que Deus esteve a dirigir o seu povo nesse movimento. Ora, se Deus estiver a dirigir o seu povo, não havia erro nos cômputos proféticos, vamos dizer assim. Mas então, como eles não acharam o erro na contagem do tempo, a contagem do tempo estava certa, começou em 457, deveria terminar em 1844, eles falaram, bom, o erro deve estar conosco então, o erro nunca pode estar na palavra de Deus. E eles se voltaram então para o assunto do santuário. Foram estudar o assunto do santuário. E o que eles descobriram? Interessante. Conforme o texto-chave que nós acabamos de ler, o que eles descobriram? Que existe um santuário no céu. Ora, se o povo do Velho Testamento, do Velho Concerto, vamos dizer assim, tinha um santuário, por que o povo da Nova Aliança não deveria ter também um santuário? Ellen White comenta dizendo o seguinte: um santuário estava na terra e o outro no céu. O santuário do céu, na qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi apenas uma cópia. Então, meus queridos, eles estudaram o assunto do santuário. Entenderam que o ministério de Cristo era dividido em duas partes. Por quê? Porque o santuário terrestre ele simbolizava aquilo que acontecia no céu. Então, assim como o santuário terrestre era dividido em duas fases, o ministério de Cristo também. Então, Ellen White diz assim, na página 417, a morte de Cristo, ou seja, com a morte de Cristo, terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Entenderam? Com a morte de Cristo foi concluído aquele serviço, que era o serviço terrestre. Ora, mas Cristo não terminou o seu trabalho por nós. O verdadeiro tabernáculo, se o verdadeiro tabernáculo está no céu, então o santuário verdadeiro também, na nova dispensação, tem que estar aonde? No céu, é isso que ela diz. Não pode ser o da terra, porque o da terra já não existia mais. Então, eles se depararam com outra questão. Já que Cristo não veio, os cômputos proféticos não estavam errados, eles se depararam agora com outra questão, estudando o assunto do santuário. O que significa
a purificação do santuário. Era isso que estava em questão agora. Porque se na época eles entendiam que o santuário era a terra, a purificação do santuário se daria para a volta de Jesus, mas Jesus não voltou, eles tiveram que entender então, o que significa então a purificação do santuário. Então eles voltaram a estudar o serviço típico, que era o terrestre, e foram entender então o que significava a purificação do santuário. Resumidamente, meus amigos, eu vou explicar para vocês como funcionava, bem resumidamente, o serviço típico lá no santuário terrestre. Dia após dia, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, era sacrificado um cordeiro que representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando um pecador arrependido, ele levava o seu cordeiro, ele confessava os seus pecados sobre a cabeça daquele cordeiro, e então quando aquele cordeiro era morto, o seu sangue era levado para dentro do santuário, simbolicamente o que estava acontecendo ali? Os pecados do pecador arrependido sendo transferidos para o cordeiro, que ia morrer, não era o pecador que morria, era um substituto. E aí do cordeiro, ao ser levado o sangue para dentro do santuário, ministrado o sangue ali dentro, tanto no local santo, como no dia do juízo santíssimo, no santíssimo também, que a gente vai ver agora. Então o santuário era contaminado com os pecados do pecador que tinha se arrependido. Os pecados ficavam ali. Entenda que o pecador não tinha mais a culpa por aquele pecado, mas o pecado ainda estava ali na presença do acampamento de Israel. Então, uma vez ao ano acontecia a cerimônia da purificação, o Yom Kippur, também conhecido em vários livros judaicos como o dia do juízo. O que acontecia ali então? Nesse dia, o sumo sacerdote, e não o sacerdote, ministrava todo o trabalho executado ali no santuário. Então, primeiramente, ele fazia a mesma coisa que era feita todos os dias, só que nesse momento fazendo uma purificação por ele e por sua família. Então, agora purificado ele e sua família, agora ele podia entrar na presença de Deus, ele começava a ministrar então ali no local santíssimo também. E o que ele fazia então? A purificação do santuário. Chamava-se 2 bodes, lançavam-se sortes sobre ele. Um bode era para o Senhor e o outro era para Azazel. O bode ao Senhor morria, era sacrificado, então o sacerdote ali matava aquele cordeiro, ministrava também com seu sangue dentro do santuário, e agora simbolicamente ele pegava e confessava os pecados, simbolicamente ele confessava os pecados do povo de Israel que estavam registrados lá no santuário sob a cabeça daquele bode Azazel, e esse bode era levado para o deserto pela mão de um homem e lá ele morria. Nesse momento, e somente nesse momento, no dia do Yom Kippur, do juízo final, dia da purificação, o povo de Israel agora estava livre da presença do pecado no santuário, ali no acampamento. E esse bode, ao morrer lá, simbolizava, obviamente, Satanás, uma vez que ele não morreu, quem morreu por nós foi Cristo. Então, aquele bode simbolizava Satanás, que no final das contas, lá no juízo final, é que vai levar os pecados dos pecadores arrependidos sobre a suas costas. Então eles entenderam que, o serviço no santuário era em 2 fases. Uma acontecia todos os dias e uma vez ao ano. No ministério diário, os pecados eram perdoados. E no ministério anual, os pecados eles eram eliminados. Então eles entenderam o que era a purificação do santuário. A purificação do santuário simbolizava o quê? O que aconteceu em 1844? Que Cristo agora começou uma nova fase no seu ministério. Então o que Cristo está fazendo por nós hoje? As 2 coisas que o sumo sacerdote fazia. Perdoa os nossos pecados, mas também está eliminando os pecados do santuário através do juízo que é feito ali. E não dá para explicar com tantos detalhes a mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ellen White diz o seguinte, presta bastante atenção nesse texto. A purificação real do santuário celestial deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que estão ali registrados. Mas antes que isso possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que, quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Isso é dito lá em Mateus, do capítulo 16.
Quando Jesus vem, então ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, se Cristo vai voltar para retribuir, para retribuir conforme as suas obras, ele tem que ter feito um julgamento para ver quem de verdade o aceitou e quer ir para o céu e quem de verdade o rejeitou e não quer ir para o céu. Portanto, o que nós temos aqui é que hoje, desde 1844, o que está acontecendo no ministério do Santuário Celestial é o trabalho que era executado pelo sumo sacerdote no dia da expiação, no dia da purificação. Cristo hoje está perdoando os seus pecados, os meus pecados, verdadeiramente arrependidos, e está aplicando o seu sangue a nosso favor e, ao mesmo tempo, fazendo uma limpeza do santuário. Quando isso termina, não sabemos. Quando Cristo volta, assim que ele terminar. Então, hoje, queridos, eu queria dizer para vocês, hoje nós estamos vivendo escatologicamente, profeticamente, o que a Bíblia chama de o dia da expiação. E aí a gente tem que fazer uma meditação nesse momento. Como está a nossa vida diante de Deus nesse dia importante que é o dia da expiação? Lá, no serviço típico, quando era chamado o povo de Israel, tocava-se lá trombeta e anunciava que, ora, vai começar o Yom Kippur, o dia da purificação. Sabe como o povo tinha que ficar? Em humilhação, arrependimento diante de Deus, sabendo que aquele era o dia mais importante da vida deles, o dia em que os pecados deles seriam apagados, eliminados. O povo de Israel tinha que ficar desse jeito. E a Bíblia diz, lá em Levítico, que aqueles que não afligissem a sua alma, ou seja, estivessem em humilhação e verdadeiro arrependimento, eles seriam eliminados do meio do povo. Eliminados. Então, queridos, se hoje estamos vivendo o dia da expiação, profeticamente falando, desde 1844, primeiro que Cristo está muito prestes a voltar. A qualquer momento ele encerra esse trabalho e volta para nos buscar. Em segundo, temos que refletir se estamos verdadeiramente nos arrependendo dos nossos pecados, entregando nossa vida a Deus, para que a nossa vida seja uma vida de harmonia com a vontade dele. Então que hoje, ao você ouvir essa meditação, você reflita sobre isso. Que hoje estamos vivendo o dia mais importante da história do mundo. O dia que antecede a volta do Senhor Jesus, onde ele vai eliminar da nossa vida, não só os pecados registrados, mas também a presença do pecado, e viveremos eternamente ao lado dele. Então que esse seja um dia especial na sua vida e que você se consagre a Deus para as suas atividades. É o que eu desejo para você e até a próxima. No próximo vídeo nós voltaremos então falando um pouquinho mais sobre esse livro, O Grande Conflito. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Até lá.